E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da UFJF, PISME do ano de 2023, que fala pra gente o seguinte. Em um laboratório de demonstrações científicas da UFJF, estudantes verificaram a pressão de um gás ideal quando ele se encontrava a 300 kelvins. Então, esse é o valor da temperatura inicial, que eu vou colocar assim, ó. T0 é igual a 300 kelvins. E aí ele continua dizendo, obtendo um valor de PI. Então, para esse valor de temperatura, a gente tinha um valor de pressão inicial. Continuando falando, esse gás estava contido em uma garrafa metálica rígida, então não existe mudança de volume, ou seja, o volume final tem que ser igual ao volume inicial. Vamos deixar isso anotado. Aí ele continua falando, após o gás ter sido aquecido, resultando em uma variação de temperatura de 300 graus Celsius, em relação à temperatura inicial, qual a razão entre a pressão inicial e a pressão final? Ele falou que existe uma variação de temperatura de 300 graus Celsius. O que a gente precisa saber? Vamos dar um zoom aqui e vamos começar a analisar essa questão de pertinho. Quando a gente tem uma variação de temperatura em graus Celsius, a gente precisa saber que a variação de temperatura em Celsius é igual à variação de temperatura em Kelvin. Ou seja, se houve uma mudança de 300 graus Celsius, necessariamente, passando para Kelvin, a gente vai ter uma variação de temperatura de 300 kelvins. Significa dizer, então, que o seguinte, a temperatura final, ela foi o valor da temperatura inicial, que era 300. Luiz, de onde você tirou esse 300? Daqui, do enunciado, ó. Ele falou pra gente. Mais o quanto que variou. E variou mais 300. Resultando em 600 kelvins. Agora que a gente encontrou o valor da temperatura final, a gente consegue calcular o valor da razão entre PI e PF. Como que a gente pode fazer essa razão? A gente pode utilizar a lei geral dos gases perfeitos, dados por PVT, Povotó. E aí, vamos substituir os valores. Observa que o volume final e o volume inicial são iguais, então a gente pode cortar eles da expressão. Vou cortar eles aqui, ó. Cortei. Legal. A gente vai ter, então, a pressão final, que eu vou chamar de PF, dividido pela temperatura final, que é 600. E isso tem que ser igual à pressão inicial, que eu vou chamar de PI, para a gente manter uma coerência, sobre a temperatura inicial, 300. Olha o que eu vou fazer. Eu quero PI sobre PF, ó. Com isso, eu vou multiplicar cruzado. Aí eu vou multiplicar 300 com PF e 600 com PI. Assim, a gente vai ter 300 vezes PF igual a 600 vezes PI. O que a gente quer é PI sobre PF. Então, esse PF ele precisa vir para a direita. E aí eu vou pegar esse 600 e jogar ele para a esquerda. Olha o que a gente vai fazer agora. A gente vai ter 300 divididos por 600. E isso tem que ser igual a PI sobre PF. Fazendo essa conta, né, a gente pode cortar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. E a gente vai encontrar que o valor de PI sobre PF vai ser exatamente meio. Aqui, ó, a gente terminou a questão encontrando meio. E aí eu vou agora dar uma diminuída aqui para vocês poderem enxergar como que a gente resolveu a questão e vamos marcar a opção certa. O valor da opção certa, gente, é o gabarito na letra C. E aí eu vou passar devagarzinho para vocês verem o que a gente fez, ó. Calculamos a temperatura final e depois aplicamos o PVT Povotó.
tá bom? Vou ficando por aqui, desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!